segundo episódio do nosso Pode Crer da Universidade Unisenai Campus Joinville. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com a sua família, faça parte também conosco dessa longa jornada de aprendizado, porque eu tenho certeza que hoje você vai ficar surpreendente com os conteúdos que nós preparamos. E para agradecer também a nossa equipe, professor Sextito, professor Marcelo, nosso coordenador, que é o nosso convidado, claro, e o Jonathan, que é também um professor da universidade. Agora, se você tiver alguma dúvida, pode também deixar nos nossos comentários, que possivelmente nós vamos responder à medida do possível e tirar todas as dúvidas possíveis desse episódio. Marcelo, muito obrigada! Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso Pode Crer. Quero que você sinta-se bem à vontade. E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem significativo da universidade, junto com a inovação, não é? Trazendo a inovação, o eixo da inovação, com a Unisenai. Mas antes de mais nada, claro que nós queremos conhecê-lo. Quem é o Marcelo Teixeira? Então, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra poder participar, né, do Pode Crer. Eu achei mó barato, primeiro. e além de informativo, é divertido, né? E, bom, eu estou no Unisenai há pouco tempo, né? Eu comecei a assumir a gerência agora, em janeiro, e no Senai eu estou já no meu 4º ano, que eu comecei no Instituto de Inovação como líder técnico, depois peguei uma coordenação do Instituto Laser e agora assumi a gerência do campus de Joinville, do Senai Campus Joinville. Mas a minha formação é toda em engenharia, né, de cabo a rabo, até mais um. E eu tenho uma vertente bastante forte aí, apesar de ser engenheiro mecânico da graduação, mas tem uma vertente bastante forte na parte de automação industrial, inteligência artificial. Já estou há 30 anos nessa área de pesquisa e inovação e agora eu me entreguei. Né? Mas é porque você começou cedo. Você começou a trabalhar com 5 anos de idade. Mas já estou há bastante tempo nessa área da educação também. Então, em Joinville, já trabalhei fora do Brasil também em alguns projetos. Então já tenho uma boa bagagem. Uma bagagem. Aprendi com a vida mesmo. A vida profissional me ensinou bastante aí nessa área. Significa experiência para trazer para os nossos alunos e para a gente, né? Sem dúvida. Toda essa bagagem aí sendo compartilhada com a gente é uma grande satisfação, né? A gente poder ter essas orientações vale muito a pena. Obrigado. Sabe que é legal, né? Porque quando você realiza alguma coisa e depois de um tempo você pode compartilhar e ajudar os outros, né? É o segundo sucesso, né? Eu sempre digo, né? Quando você tem alguma coisa, depois você pode compartilhar isso. Dividido toda aquela bagagem, né? Isso que vale a pena. Verdade. Obrigado. Só para pontuar esse aspecto, eu acho que esse é talvez o DNA do Unisenai, né? A gente ter professores e profissionais que atuam na indústria ou que atuaram e trazem essa experiência para a sala de aula. É o que o nosso aluno ele tem a maior visão assim, de eu perceber que ele está tendo uma aula com um profissional que realmente colocou a mão na massa e que tem aquele conhecimento prático, né? Se a gente olhar o histórico do Senai como um todo a nível nacional, ele nasceu para isso, né? Então ele nasceu exatamente para qualificar a mão de obra da indústria. Então, não desqualificando os outros, mas quando você pega o aluno e você traz para ele a teoria agregada da prática, para que ele vá para a indústria sabendo o que ele está fazendo e não só vendo a prática daquela teoria, é diferenciado. Tanto que os nossos alunos hoje eles têm lugar no mercado muito diferenciado do que os outros que estão chegando de outros lugares, né? Eu acredito que seja toda essa similaridade do progresso e da transformação, do ensino, da aprendizagem e mesmo ainda no percurso as dificuldades também. Porque é ali que a gente consegue detectar e ter essa perceptividade deles para o avanço, para eles serem grandiosos no mercado de trabalho. Eu acredito que seja bastante isso. Eu estou bem feliz. Mais um episódio, você já está dando certo, hein? Inclusive, eu quero agradecer todo mundo que entrou lá no canal, comentou, tá? Obrigado. Continuem comentando, continuem clicando lá, como a professora falou.
compartilha, segue, avisa o coleguinha, manda no grupo de WhatsApp para a gente poder chegar aí esse vídeo muito mais do que o primeiro e os próximos também para você conseguir acompanhar. Queremos fazer ao vivo, então para isso a gente precisa de mais público, mais pessoas. O Jonathan falou que se tiver ao vivo ele vai fazer uma dancinha aqui do TikTok. Mas é a dança do caranguejo. Então vamos lá. O objetivo principal hoje desse nosso segundo episódio, e o Marcelo está aqui conosco com a loucura dessa semana aí, cheio muitas demandas, mas que bom que deu certo. E é trazer justamente como é que nós podemos trazer, Marcelo, essa simultaneidade da inovação, Unisenai e indústria. Ou seja, eu até consigo aqui idealizar um piramidal, não é? Então, todas essas 3 palavras-chave, como é que nós podemos transformar exatamente o nosso ensino com essas experiências que você já vem abordando anteriormente? Como é que a gente pode trazer essa similaridade das 3 palavras dentro da universidade, principalmente? Então, o Unisenai, ele já nasceu com um diferencial, porque ele já está dentro do próprio Senai, né, que nasceu da indústria e que serve a indústria. Né, como diz o nosso presidente Mário Aguiar, né, a gente está aqui para servir a indústria. Então, a gente já nasceu dentro de uma estrutura própria para poder trabalhar junto com a indústria, na velocidade da indústria. E, como vocês já devem saber, acho que quem nos assiste também já deve ter ouvido falar, nós temos dentro do Senai também os institutos de inovação e temos os institutos de tecnologia. Os institutos de inovação trabalhando com inovação para a indústria e os de tecnologia abordam muito mais aspectos de consultoria, né, melhorias para a indústria, etc. Uma das missões do Unisenai, além, claro, da formação profissional, né, desses engenheiros e tecnólogos, né, graduados, pós-graduandos, é justamente fazer essa conexão entre o ensino e a inovação, né, e a indústria. Então, a gente tem esse projeto dentro do Unisenai de estabelecer essa conexão. Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente já vem fazendo isso, aliás, meus professores do Unisenai, coordenadores, já vêm fazendo isso do Unisenai há muito tempo, junto com as disciplinas, por exemplo, de projeto integrador, né, que definem trilhas, né, desafios que os alunos vão desenvolvendo. E uma coisa muito bacana que eu encontrei também foi essa conexão, né, que já existe com a indústria dentro do Unisenai, por meio desses projetos em que a indústria propõe os projetos, submete desafios para os nossos alunos e a gente vê os resultados que a gente está tendo aí, né? Junto com algumas empresas, com a indústria metalmecânica, com os próprios hospitais aqui da região, desenvolvendo máquinas, equipamentos e assim por diante. Então isso a gente quer potencializar. E aí eu vejo um grande caminho, né, que a gente precisa consolidar ainda, isso precisa ser mais robusto, a gente precisa otimizar isso, né, para que isso seja uma coisa recorrente, né, não seja uma coisa de um ano acontece, outro ano não acontece. Então isso é um trabalho bastante forte que a gente está fazendo. E os institutos, tanto de inovação quanto de tecnologia, vêm para fortalecer isso. Ou seja, a gente, com os nossos alunos, com os projetos que a gente vai ter de desenvolvimento, né, de trabalhos acadêmicos, né, a gente ter esse aporte dos institutos para poder apoiar esses trabalhos, esses projetos dentro da academia. Então acho que aí vai ter uma conexão bastante forte, né? Inclusive a gente já está vendo isso, né? Pouco tempo que eu estou aqui no Unisenai, eu já estou vendo isso, os nossos alunos do Unisenai migrando para trabalhar em projetos de inovação, ou trabalhando em projetos de inovação junto com a indústria. Então isso parece que já começa a funcionar, essa engrenagem parece que já começa a girar. E isso é um ciclo, né? Exato. Você vai fechando, né? Vai despertando neles também, não é? Aguça até o que está adormecido. Exato. E é bem gratificante isso, porque a gente consegue enxergar o avanço, o progresso, o desenvolvimento deles, tanto o conhecimento, que é a base teórica, que é a principal, e trazer essa simultaneidade junto com a prática. Bem bacana. E um detalhe no que vocês comentaram, né, de a gente ter professores da indústria dentro do Senai, do Unisenai, né, do ensino-aprendizagem
do que é o Senai também. Isso aí é um ciclo que acaba se fechando, né? Porque você tem profissionais da indústria que vêm ministrar aulas dentro do Unisenai, seja na graduação, na pós-graduação, em cursos de extensão, né, que vão gerar novos profissionais, né, que vão trabalhar com inovação, tutoriados, orientados por esses professores, por esses profissionais da indústria para desenvolver coisas novas, né, novas soluções, com uma outra visão, uma visão mais moderna, com todas as ferramentas que a gente encontra hoje no Senai. Show! Massa demais. Professor, a gente pensando em tecnologia e vendo a gente fazendo, nós que já passamos dos 20 anos assim, né, recente agora, nós estamos acompanhando essa evolução tecnológica que a cada dia que passa se torna muito mais rápido, né? E isso não só para nós nas nossas casas, mas também dentro do processo construtivo, principalmente na indústria. Hoje o Senai, com esse instituto que o senhor acabou de falar, eu acredito que ele consiga contribuir para essa evolução. Para aqueles que não estão nesse universo hoje, querem entrar, como que funciona isso para o Senai manter essa tecnologia sempre ativa para devolver isso, essa mão de obra qualificada para a indústria? O senhor poderia dar esse bizu para a galera que está vendo, que não sabe como funciona isso? Vamos lá. Tudo começa com uma base, né? Uhum. Então, hoje, se a gente olhar para a graduação do Unisenai, ela está dando a base para que engenheiros, tecnólogos, né, tenham uma boa formação para poder absorver essa tecnologia. Porque tem muita coisa nova, como você falou, a velocidade está muito grande, a transformação está muito rápida. Até demais. Até demais, porque é para a gente acompanhar tudo isso, né? Então, qual é o papel hoje do ensino, que eu vejo, na minha percepção, né, do ensino de graduação? A gente conseguir guiar esses alunos, ou dar uma orientação necessária para esses alunos, para que eles possam fluir, né, caminhar, se desenvolver dentro dessas novas tecnologias. Para que eles se desenvolvam dentro dessas novas tecnologias, eles têm que ter a base. Né? Então, a base é muito importante hoje. Né? Se você pegar lá o cálculo, a física, é muito importante hoje. Você vai trabalhar com inteligência artificial, né, Jonathan? Matemática, né? Modelo matemático. Então é importante. Você vai trabalhar com projetos de robótica, também entra matemática, entra física, dinâmica. Então essa base é muito importante hoje. Por isso que a gente tem que fortalecer isso nos ensinos de engenharia e tecnologia. Bom, essa é uma parte, né? Essa é uma parte. Mas como é que você vai migrar agora para uma área de inovação, de tecnologia? É você se aperfeiçoar cada vez mais, se especializar cada vez mais. Então, é difícil hoje, você não consegue entrar numa área dessa se você souber pouco, você tem que saber muito. Né? Então, vai fazer da graduação, você terminou a graduação, vai ter que fazer uma pós-graduação, né? Aprofundar nesses assuntos. Eu quero trabalhar no Instituto de Processamento a Laser. Você vai ter que entender muito bem de materiais, você vai ter que entender bem de equipamentos, vai ter que entender de laser, de fonte laser. Eu tive que aprender quando eu vim para cá, né? Porque era uma área que eu não atuava. Na minha área era automação, e eu fui trabalhar com laser. Então essa formação, você migrar de uma área para outra é uma coisa bacana também, porque te obriga a estudar e se aprofundar naquele tema. Mas importante isso, é você escolher uma área e se especializar nela, né, se aprofundar, para você poder conhecer o máximo, poder tirar o máximo proveito daquela área. Depois muda, vai mudar, né? Antes a gente falava, há 15 anos, 20 anos, a gente falava sobre usinagem de alta velocidade. Hoje eles falam em laser. Daqui a pouco vai ser uma coisa tão comum. Vai ser outro nome. Eu digo, até comento com alguns alunos, nós estamos tendo a honra de passar por uma revolução industrial, né? Que é a 4.0, então os nossos netos vão falar assim, meu avô passou lá em uma das etapas que foi muito importante, que é a parada do IoT, da internet das coisas. Então hoje nós vivemos isso, né? E nós passamos a virada do milênio também, então nós não somos qualquer coisa. Nós somos sobreviventes. Legal. Ô Marcelo, nesse sentido que você comentou, tem uma questão que a gente trabalha fortemente na sala de aula, e aí é que eu falo pelos tecnólogos, né? Nas engenharias não é diferente,
que é a gente passar essa experiência para o aluno que ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada área, né? Depois ele vai escolher a linha de especialização dele, né? E na engenharia, né? Agora trazendo um pouquinho do que acontece lá no nosso curso, né? No análise e desenvolvimento de sistemas. A gente mostra para eles todo o escopo de análise e desenvolvimento e fala para ele, ó, você pode seguir por essa linha, pela A, pela B, pela C, e aí ele se especializa, né? Dentro das engenharias, né, você acha que também é necessário que eles saibam um pouquinho de cada coisa e aí ele escolha a sua linha de especialização? Sim, é importante também. Né? Qualquer uma das engenharias que você pega, né, pega uma engenharia civil, mecânica ou mesmo automação, você tem que conhecer um pouco de cada coisa nessa base, né, para depois você poder fazer as conexões. Porque você não vai trabalhar sozinho. Nenhum projeto hoje de desenvolvimento e inovação você trabalha sozinho. Não tem como. Né? Não vai ter mais alguém que desenvolva um equipamento e vá descobrir aquele negócio sozinho. Então, hoje, a parte mecânica, elétrica, eletrônica, software, desenvolvimento de sistemas, está tudo integrado. Você tem que ter time hoje. Um dos maiores desafios hoje também é você fazer essas conexões. Aí vem o papel do gestor, né? Sim. O gestor de equipes de alto desempenho. Aí vem a pessoa que vai conseguir... Que vai coordenar o meio de campo. A mediação, e entender um pouco, né, de cada coisa para poder... eu posso falar por mim, porque eu me especializei primeiro, eu afunilei realmente, né? Fui para uma área de automação muito específica, que era a parte de monitoramento de processos, aplicação de inteligência artificial em processos, etc. E depois eu passei a coordenar projetos, né? E a trabalhar com projetos. Eu virei um gestor no final, mas foi uma coisa natural que foi acontecendo. Mas se perguntar o que eu entendo mesmo daquela área específica que eu aquele conhecimento técnico. O conhecimento foi tanto que foi transbordando e foi pegando mais coisas, né? Até chegar na parte de ver a coisa mais macro. Exato, porque você começa a fazer tantas conexões e no final você vai aprendendo a fazer conexões, né? Verdade. Essa talvez seja uma skill que a gente tem. Que eu ouvi música. Tem uma mosca aqui também. Eu também banho hoje. Isso acontece. Desculpa. Isso é uma skill que a gente trabalha dentro dos cursos, né, que é também não só a parte técnica, mas também a parte do aluno conseguir fazer o gerenciamento das atividades e até gerenciamento de outras pessoas, né? Então, o nosso pessoal lá de tecnologia, ele não é tão afinco nessa área, não gosta muito dessa área, né, porque tem que falar em público, tem que esquematizar, tem que expor ideias e muitas vezes tem que criticar alguma ideia que está sendo exposta. E a gente tem trabalhado com eles, né? Inclusive ontem a gente teve uma aula prática aqui no ICE, foi bastante interessante sobre isso, né? Onde a gente tira eles um pouquinho da parte técnica e traz essa parte de gestão, essa parte de gestão de projetos, gestão de recursos, pitch, né? Saber fazer uma defesa de uma ideia. Então eu acho que isso cada vez mais tem que estar conectado com a parte técnica. Não dá mais para formar só o cara técnico, né? E por si só, né? Mas ele tem que ter essa capacidade de gerenciar, porque em algum momento ele vai ser tech lead de alguma empresa ou então um gestor de algum processo. Acho que Eu senti uma diferença muito grande. Eu estou no Senai há pouco mais de um ano e um mês ali. Aqui, né? Aqui no Senai, aqui em Santa Catarina. Mas já tem uma história de Senai já de 15 anos, mas aqui em Santa Catarina eu estou um aninho só. Então estou bebezinho. Mas eu vi um negócio muito interessante. Né? Sou bebezinho de idade também, tá? Eu vi um negócio muito interessante nos nossos alunos e eu tive a honra de conseguir ministrar uma disciplina nos cursos de engenharia mecânica, engenharia produção, engenharia de automação e controle de automação. E eu consegui observar que a maioria dos alunos, mais de 90%, ou eles já estão empregados ou estão estagiando na área próxima dela. E muito desse estágio faz parte de uma movimentação da gestão do Senai, de estar articulando esse contato com as empresas para falar assim, é o seguinte, você precisa de mão de obra? Eu tenho um cara ali. Funciona assim mesmo, professor? Dá uma para a galera entender como é que funciona. Isso é uma coisa muito bacana do Senai, né? Essa proximidade do Senai com a indústria. Então, todos os cursos que a gente tem hoje no Senai, eles não nasceram dentro do Senai, eles nasceram na parceria do Senai com a indústria.
Então a indústria realmente está aqui presente. Ela fala, olha, nós precisamos de um engenheiro ou de um tecnólogo que seja mais especialista na área de eletrometalmecânica ou na área de fundição. Ou eles determinam isso, né, mapeiam esse mercado. Isso não é só privilégio de Santa Catarina, é privilégio do Brasil inteiro, né? Isso que é bacana do Senai, porque ele está em todo o país, né? É um dos modelos educacionais mais premiados do mundo, diga-se de passagem. Né? Então é uma das maiores escolas de formação técnica e profissional do mundo. Então, e isso é reconhecido lá fora, né? E é graças a essa cultura de estar trabalhando para a indústria, junto da indústria, né? Entender do negócio, perguntar para a indústria, não, isso aqui serve, isso aqui não serve, qual é a evolução que a gente vai ter. E tem essa característica que a gente tem que ter também, é trazer coisas novas, né? Então, os professores, coordenadores do Senai, do Unisenai, estarem nessa formação contínua, né? Se especializando cada vez mais, para também poder trazer coisas novas para isso. E daí vem essa, né, que a gente pode, não é o assunto hoje, mas a gente poderia entrar, que é essa vertente de internacionalização forte que o Senai está entrando. E a gente poderia até chamar uma outra pessoa só para falar sobre internacionalização, que é um projeto super legal. O Marcelo, parte 2. A gente vai entrar a coordenadora. Fechou. Mas sabe o que é interessante, Marcelo, quando tu traz isso na tua fala? Porque tu aborda exatamente o que são as principais, isso que você falou agora, podemos denominá-la como uma das principais iniciativas de conectividade do Unisenai com as empresas. Sim. É aí que forma essa parceria. Exato. Essa parceria de ter essa busca de mercado interno dos nossos alunos da universidade, não é? Sim. E isso é bem valioso porque isso desperta para eles também, não é? A oportunidade está onde eu estudo, o meu âmbito acadêmico me oportuniza um caminho novo, ou até uma nova migração, a transição também de carreira, o que nós falamos no último podcast. A amiga Ana. Então, qual seria, na verdade, um cenário hoje que realmente é potente, podemos dizer, é potente de fato que o Unisenai ele tem essa base muito forte com as empresas. Como é que nós podemos fortalecer isso vocês que querem estudar no Senai? Venham ao Unisenai! Como é que poderia ser assim, Marcelo, que nós podemos caracterizar ou trazer o objetivo principal dessa conexão do Unisenai com a indústria? As empresas, na verdade. Bom, o objetivo principal é realmente fortalecer a indústria, você trazer novas competências para a indústria. Né? A gente sabe que a gente nos últimos, se a gente acompanhar aí os indicadores econômicos, a gente sabe o quanto o Brasil passou agora nesses últimos 20 anos por um processo de desindustrialização. Perdeu a competitividade. Agora é o momento de uma retomada. Né? Então a gente vê hoje, se você procurar um especialista em qualquer área de engenharia, como é difícil encontrar. Né? Então acho que um papel forte, eu não queria fugir muito da tua pergunta, mas depois tu volta. O papel forte hoje que tem o Unisenai é realmente formar esse novo profissional, né, para ele poder estar alinhado com as tendências mundiais, né, a gente fala muito hoje em empresas classe mundial, né, tanto na parte de gestão quanto na parte de operação, e esse profissional está alinhado com isso e poder desenvolver essa indústria, trazer esse conhecimento para dentro da indústria e aplicar. Não é só ter o conhecimento, você ter a competência, né? A competência o que é? Conhecimento mais habilidade. Então você ter conhecimento e habilidade para poder aplicar e trazer resultado para a indústria. Né? Eu acho que a gente fala muito isso em inovação, né? A inovação ela só é inovação quando ela quando ela gera uma nota fiscal para a indústria, ou seja, ela gera um resultado financeiro, senão não é inovação. Né? E para a gente poder ter essa inovação, a gente tem que ter uma base de profissionais forte. E essa é a missão principal do Unisenai, né?
É você atrair talentos, você reter talentos e que eles fiquem dentro da nossa indústria, né? É verdade. Então, E transformá-los, não é? Vai virando um ciclo. E é muito bacana, né, quando você vê essa transformação dos alunos, né? Nossa, Eles entram nisso. A gente nem, vocês falaram, né? Tem muito profissional da indústria, né? Tem muita gente mesmo. Se a gente pegar a idade média aqui dos nossos alunos, vira em torno de 30 anos, mais ou menos isso. Então você vê 30 anos, a pessoa se reciclando, se formando, buscando nova formação. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que não para, tem que ser contínua. Eu mesma tenho alunos que vieram lá do ensino médio, do curso técnico, e aí já se inscreveram aqui no... Já vem uma sequência, né? Uma família Unisenai, já está ali do Senai até chegar agora. Tem um aluno nosso que falou, professor, eu estou aqui desde 2016. Falei, cara, daqui a pouco tu vai morar aqui no Senai, porque ele vem evoluindo desde da aprendizagem, né? Passou pro técnico. Isso é bom. Professor, eu tenho uma pergunta pro senhor. Exemplo, eu terminei meu ensino médio, estou aqui agora, do nada comecei a ver esse podcast, estou lá do outro lado da telinha, e eu quero saber assim, o que eu faço agora? Eu fiquei interessado nesse negócio de indústria, pensando no polo industrial hoje, que é Santa Catarina e Joinville em específico, ou em um segundo caso, eu terminei minha graduação em qualquer outra instituição, mas eu, ainda não... Uma segunda graduação. Eu estou naquela, o que eu faço agora? Né? O Senai tem possibilidade para esses dois casos? O que nós temos de projetos hoje ou programas que a gente poderia falar para essa gurizada vindo tudo para cá? O pessoal de ensino médio, né, que queira conhecer a área da engenharia, venha conhecer o Senai. E se matricula, a gente tem processo seletivo agora no meio do ano. Então a gente também tem cursos para vagas para engenharia mecânica, engenharia de computação, automação e controle, os tecnólogos, né, de fabricação mecânica, de mecatrônica. Então tem muita vaga, né, para quem tiver vontade de aprender e entrar nessa área, se especializar nessa área. E a graduação é o primeiro passo. A hora é agora, né? A hora é agora, exatamente. E para quem já tem uma graduação e quiser fazer uma pós-graduação, da mesma forma. O Senai tem... Venha! Ou seja, temos pós-graduação, eu já tenho graduação. Não, tem a pós-graduação também. Então tem a pós-graduação em automação industrial, engenharia da automação industrial, a gente tem uma pós-graduação que é mais para a área de manutenção industrial, que é bem interessante, que é uma área, a gente falando em déficit, tá assim, né? A gente falando em déficit de profissionais, é uma área também que falta profissionais, tanto para automação. E é uma carência da indústria hoje, a área de manutenção. É uma carência da indústria. E o pessoal acha que manutenção, né, vai trabalhar, vai sujar a mão na graxa. Mudou completamente. Foi-se o tempo. Eu peguei esse tempo. Eu peguei esse Saí tempo. até no meio dos olhos. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas Ô Marcelo, só interromper, mas a área de manutenção é a que gera maior custo hoje nas empresas? Se é a que gera maior custo, eu não saberia te dizer se é a que gera maior custo, porque se não existe a manutenção, aí sim. Aí isso vai te gerar prejuízo. A falta dela te gera. A falta dela te gera prejuízo, que eu acho que é pior, né? Mas a manutenção ela está muito ligada também à idade dos seus equipamentos, a depreciação dos seus equipamentos natural, os processos, sofrer, os processos, né? E aqui eu estou falando de manutenção mecânica, mas tem outros tipos de manutenção que é tecnológica, de software, de eletrônica. Então, a falta de manutenção acho que é pior, ou seja, é preferível você ter a manutenção, né? Claro que tudo tem limite, né? Sim. Como você falou no início, né, que o Unisenai e o Senai disputam muito a indústria, né? Os nossos projetos pedagógicos hoje são moldados pela necessidade da indústria, né? Então, a cada 2 anos a gente faz ali um comitê setorial, chama as empresas para o Unisenai e bate com eles com cara crachá. Essa unidade você acha que vale a pena? Não, essa aí vale. Essa aqui, não, trocaria por tal. E a gente faz essa adaptação, obviamente. É quase que um curso formatado exatamente para a indústria e para a necessidade dela. A construção dele, não é? A região, né? A região de Santa Catarina. Eu acho que isso é a grande fortaleza. E aí, nesses comitês, a gente sempre ouve, né, as empresas reclamarem muito da área de manutenção, né, que eles não encontram profissionais capacitados.
uma que não encontra o cara que se interessa por essa área, outra que não tem o cara capacitado, né? Que é o objetivo dessa pós-graduação, né? Capacitar o cara com as novas tecnologias da manutenção. Como o professor Cistito falou, a indústria 4.0, hoje a área de manutenção, muitas vezes o cara que for um especialista, ele vai trabalhar no CPD, no Centro de Processamento de Dados. Ele fica ali olhando os indicadores e mandando esses indicadores para o chão de fábrica, onde vai ter a equipe especializada para poder fazer essa manutenção preventiva, né? Não deixar a máquina quebrar. Hoje que a tecnologia, a previsibilidade é muito grande, né? Diferentemente do que era antes, que a corretiva vai lá, quebrou, troca o parafuso. Hoje não, hoje você consegue prever o ciclo e a possível falha que vai dar trabalhando com CLPs embutidos e toda a tecnologia embarcada, né? Mas é bem isso, na verdade. Não, e nesse sentido que surgiu essa dúvida, né? Porque a gente sempre ouviu muito eles falarem da parte de manutenção, e aí algumas até falaram que o maior custo deles era a manutenção, né? Hoje, se a equipe de manutenção saísse, eles perderiam muito tempo para Ou seja, a maior dor da indústria hoje seria essa carência, na verdade. Porque se o processo produtivo parar, né? Se for uma empresa de alto fluxo de produto ali, ele acaba tendo algum prejuízo ali. E a quanto que é o lucro você sente, né? De uma Petrobras, por exemplo, de uma plataforma de petróleo, né? Qual é o lucro você sente de uma montadora? Sim. Quanto custa uma linha parada? Nossa, milhões. Então, é isso que tem que estar, por isso que tem que ter uma manutenção ágil, a parte de controle. Então, quanto custa você controlar, você ter sensores numa linha de transmissão de energia elétrica, né? Isso como uma coisa compensa, você antecipar, né, a falha e poder fazer a manutenção antes da falha. A manutenção programada. Isso tem um custo, então você tem que avaliar isso, né? Qual é o trade-off aí que você vai ter na hora de investir num sistema de monitoramento, num sistema de segurança. E tendo em vista disso, as indústrias acabam investindo cada vez mais em mão de obra, né? Para que possa sim. ter um Especializada, né? Mas, até porque nós falamos no início, a tecnologia ela avança numa velocidade que se ela deixar o técnico dela, o profissional dela parado, vai chegar uma hora que a máquina evoluiu e ele tá lá, chave de fenda na mão. Por causa do avanço, né? O que vocês falaram, essa questão da prevenção, da preventiva, tudo isso, eu estava falando exatamente isso hoje com meus alunos, porque é uma das disciplinas que eu estou ministrando, é a gestão da qualidade e produtividade. Então eu trago bem essa realidade de estudo de caso, de situações problemáticas, justamente para trazer essa nova metodologia, porque o Unisenai, o diferencial do Unisenai é o quê? São que os professores eles trabalham com novas metodologias de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e mesmo que na jornada o aluno ele tenha essa dificuldade, nós conseguimos detectar. E aí é o momento de pegar na mão, de aí ele não vai sair dali com essa interrogativa, ele vai aprender o porquê daquilo, como que surgiu, até porque nós temos os nossos alunos muito curiosos. Sim. E eles são bem curiosos e isso é muito engajador nas nossas aulas, né? E uma coisa que eu acho interessante, professor, desculpa não, como a grande maioria está no mercado e normalmente estão na área, logo que eles não trazem tudo, mas eles trazem algumas situações que eles se deparam lá e compartilham em sala. E não só ele consegue ver uma outra possibilidade, mas os outros colegas acabam entendendo aquela dificuldade e falam, caracas, isso pode acontecer. Né? E acaba virando aprendizado compartilhado e todos acabam evoluindo nesse processo que o César está falando. É bem legal, é verdade. São aulas enriquecedoras. Sim. Muito. Eu queria só... Pode treinar, aqui acontece... Fica à vontade. Come bala. Tem uma bala gostosa aqui, ó. Uma delícia. Não, eu não posso comer que se o meu nutricionista ver esse podcast. É light, come a verdinha que é light. A verdinha dentro. A verdinha de sabor. Não, só para fechar a linha de raciocínio, que isso traz o nosso ponto X mesmo, assim, que é o do docente ao discente, e fazendo essa conexão muito forte, que nós falamos anteriormente, e os incentivos que a universidade faz, já premeditados de fato, para agregar valor, conhecimento, expertise dos nossos alunos. Sim, claro. Só para fechar a ideia, assim. Não, é isso aí. Eu queria trazer para a nossa conversa aqui um ponto que talvez seja um ponto que vai nos unir aqui como profissionais, né?
Aqui eu sou da área de tecnologia, o Sextito da tecnologia, o Marcelo da engenharia E da gestão. e a Andrea da área de gestão. A gente está observando que hoje a maioria das empresas elas estão montando equipes multidisciplinares, onde vai ter o cara da tecnologia, vai ter o cara da engenharia e vai ter a parte de gestão ou gerenciamento dessa equipe, né? E aí, aproveitando que já fazendo um jabá, a gente está lançando aí a pós de Ciência de Dados e Inteligência Artificial agora para o segundo semestre. E eu queria perguntar para ti, Marcelo, como é que tu enxerga esse profissional da TI, esse cara da TI que ele está hoje compondo essa equipe de engenharia para trabalhar numa área de manutenção, para trabalhar numa área de processo, para trabalhar numa área de marketing, dentro de uma empresa que tem um processo bem definido na parte de engenharia. Como é que tu enxerga essa conexão entre TI, TA e aí a parte de engenharia de processo mesmo? Eu vi uma época de engenharia que a gente fazia tudo, né? Montava computador, fazia o software e ligava na máquina. E hoje não vendia. Cobrava escanteio, Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Não pega Então hoje eu vejo o profissional da ciência de dados, nem vou falar da ciência de dados, mas o profissional da TI que faz, ele tem que ser um grande articulador. Articulador no seguinte sentido, ele tem que entender o processo que está acontecendo ali, né? o que está sendo controlado, a máquina, o equipamento. Eu não vou dizer que vai entender como funciona profundamente, ele tem um especialista na área do processo, né? do que opera o equipamento, enfim. Ele vai ter que saber quais são os dados de entrada e como tratar esses dados de entrada. Então, para ele poder entender como é que ele vai rodar, como é que ele vai fazer funcionar esse algoritmo dentro do sistema dele, ele vai ter que conversar muito, ele vai ter que conversar muito com as pessoas, vai ter que ser uma pessoa articulada, mente aberta. Sim, né? aí entra aquela skill que a gente comentou, né? De trazer o pessoal para essa parte mais humana da parada, não tão técnica, né? Sim, tem que de argumentar, ser crítico, né? Hoje esse é o grande diferencial do pessoal da TI é esse. Né? Isso eu vejo aí no mercado. Né? Quem consegue articular. Né? Quebrar o paradigma do cara da informática, aquele cara que fica senta no computador e não olha nada, né? Acabar com isso. O mundo dele ali, não é? Acabou esse cara. E essa integração você enxerga que é uma necessidade, vai ser uma tendência futura? Eu acho que já é agora, né? Isso já é agora, cada vez mais. Né? Essa interface com o mercado, né? A gente vê o pessoal hoje, o pessoal que trabalha com software, programação, mesmo na manutenção de software, né? O atendimento ao cliente, às vezes, ele tem que ir a campo. Ele tem que ir lá, conhecer o cliente, ver qual é a dor do cliente lá no chão da fábrica ou no campo, né, onde quer que seja. Né? Então é importante ele sentir. Sem essa vivência ele não consegue encontrar uma solução para resolver a dor dele, né? Eu vi um filme, desculpa, eu lembrei de um filme que eu vi outro dia, que é um operador de drone. Eu não vou lembrar o nome dos atores agora, mas ele é um operador de drone, chega um dia que ele é mudado a campo. Ele opera drones, faz aqueles ataques e tal. Do exército. E aí um dia ele tem que ir a campo, daí ele vê a realidade, ele tem que correr, né? Porque dos drones que é a mesma coisa, tem que ir lá a campo, sentir as dores, entender o problema um pouco mais de perto para poder fazer, né? Trazer isso para dentro. A gente fala muito em digital twins hoje, né? Sim. Como é que você vai fazer o digital twin sem conhecer? Sem ter contato com as pessoas, né? A interação, eu sempre falo também que eu da área de gestão humana, assim, eu sempre fortaleço que mais ainda, por mais avanço da tecnologia que seja, mas o network ele é necessário. A questão da argumentação, o profissional ele tem que saber argumentar, ele tem que saber gesticular, ele tem que saber falar com propriedade, porque isso fortalece mais ainda e canaliza, na verdade, a dificuldade dele, mas ele enfrenta. É a questão do autodesafio. E falando das soft skills, a autogestão hoje, autogerenciamento, é o que mais agrega na gente, porque eu tenho que começar a partir de mim para depois atender as demandas diárias, a demanda da indústria, a demanda do departamento. E é bem significativo o que vocês falaram agora, porque assim, a parceria nós já sabemos que o Senai tem com as indústrias, a transformação dos alunos para o mercado de trabalho. Mas também não podemos deixar de destacar que essas grandes parcerias
fizeram, fazem, estão fazendo mais ainda história como projeto integrador, não é? A inovação ela é muito forte no hospital, não é? Da Dona Helena que teve. Então a gente sempre tá tendo esse retorno positivamente dessa construção desse alto desafio dos próprios alunos junto com os grandes mestres que estão aí também à frente desses grandes projetos. Então, como é que nós podemos, Marcelo, intensificar mais ainda esse papel que é desempenhado tanto do eixo da educação como o eixo da indústria? Acho que a gente tem que apresentar os resultados, né? A gente tem que levar os resultados e mostrar, ter bem delineada essa trilha de desenvolvimento, mostrar a jornada do nosso aluno dentro dessa instituição. Como que a gente constrói esse conhecimento até ele chegar a desenvolver uma solução, né, razoável, né, para o mercado, para a comunidade, né? A gente fala muito em indústria, mas na verdade a gente está fortalecendo a nossa comunidade, né? Então como que a gente vai poder, né? Então a gente fazer com que as pessoas que estejam aqui com a gente se formando, as pessoas se apropriem desse conhecimento, né? Fala assim, não, eu sou dono disso, eu vou resolver esse problema, eu resolvi isso, né? Não tem vergonha de falar que resolveu, resolvi no time, resolvi com, né? Então a partir do momento que a gente começa a apresentar esses resultados, a instituição começa a ser reconhecida, né? Não só a instituição que eu digo como um todo, né? Os professores, os alunos formados ali e a própria comunidade. Hoje Joinville é um grande polo industrial, mas se a gente olhar para o estado de Santa Catarina, né, como cresceu, né, o que se desenvolveu aqui nas diversas regiões. Então, é justamente por isso, né, porque apresenta resultado, né? A gente pega um problema, resolve e aplica, né? Então, eu acho que não é uma característica, claro, exclusiva da nossa região, do estado de Santa Catarina ou do sul do Brasil, mas acho que é uma característica do brasileiro, né? Pegar e resolver, tem que dar um jeito. Não tem escolha, né? E a gente tem, imagina isso numa pessoa com conhecimento, com habilidade. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que e aí junta com o recurso que a empresa tem. Exatamente. E aí dá um match. E hoje parece que está dando esse clique nas empresas, né? Porque a gente vê as empresas investindo nos projetos dos alunos, uma coisa que era difícil, você tinha que pedir. Hoje não, hoje eles batem na porta do Unicenai e dizem, o que os teus alunos podem fazer para me ajudar com esse problema? Muito bacana, né? Os projetos integradores, tanto da engenharia como dos tecnólogos, geralmente eles nascem assim, né? A empresa vem até o Unicenai e fala, olha, faz uma reunião, né, e mostra, tem esse problema aqui, como é que eu posso resolver? E aí a gente rebate isso para os alunos e eles acham a solução. Então acho que é um paradigma que vem se quebrando, né? As empresas estão buscando a academia para resolver problemas que talvez dentro da própria empresa não tenham conhecimento suficiente. Ou então a melhor metodologia, mais barata, enfim, achar um meio. O tempo também que eles teriam para poder encontrar uma solução, às vezes, essas mentes brilhantes que nós temos aqui conseguem resolver em um tempo muito melhor do que eles teriam lá, né? E como nós falamos da questão das tecnologias que nós estamos dispondo para esses alunos, porque eles não têm só os melhores professores, não tem só a estrutura, mas eles têm os equipamentos, eles têm maquinário, eles têm os laboratórios, eles têm o Instituto Senai, que é maravilhoso, tem um monte de recursos muito bons, então isso tudo agrega para que ele possa apresentar esse resultado, né? Então, tanto os alunos de graduação quanto os de pós agora que vão estar vindo, eles vão ter acesso a tudo isso. E isso as empresas conseguem visualizar. Né? Então, e aí dá o resultado que está dando hoje, graças a Deus. Acho que é o ecossistema, né? Respondendo melhor a tua pergunta, mas acho que é o ecossistema fortalecido, né? Com todas essas nuances, né? Competências e estrutura e ferramentas, né? Que gera esse resultado. Não é uma coisa que está acontecendo agora, né? É uma coisa que já vem de algum tempo, né? E é contínuo, não é? E é contínua, né? A gente pega todas as iniciativas que teve, né? Seja na área de TI, lá em Floripa, aqui em Joinville, Blumenau. Então a gente pega todas as iniciativas que tiveram e elas começam a convergir e a apresentar os resultados que a gente vinha sonhando um tempo atrás. Né? As experiências elas vão se somando e vão evoluindo. Né? O que a gente precisa agora é sistematizar e se apropriar disso. Né? Dizer, não, eu tenho um sistema, um ecossistema que funciona e vai me gerar, né, conhecimento, vai gerar
conhecimento vai gerar uma vida melhor para a gente aqui nesse planeta, né? A gente tem que pensar nisso. Pensar no futuro também, Pensar né? no futuro, exato. Ô Marcelo, para a gente já direcionar para o fim do nosso podcast, que a gente está com 45 minutos, eu queria que tu contasse um pouquinho para essa nossa audiência. Você entrou no Unisenai agora em fevereiro, né? Certo? Janeiro, né? Em janeiro. E aí, eu, como a gente trabalha junto, eu sei da surpresa que tu teve em conhecer o campus, né? Internamente mesmo, o laboratório. Se puder contar um pouquinho para essa galera o que o Senai tem de diferente dessas outras instituições de ensino, obviamente que não tirando o mérito de cada uma, mas né, cada uma tem a sua especificidade. E também contar um pouquinho o que o pessoal pode esperar para o próximo semestre. Né? A gente tem aí, já comentou um pouquinho do processo das vagas remanescentes, a gente tem a pós-graduação sendo anunciada. Então, comentar um pouquinho desse nosso ambiente e também o que o pessoal pode esperar do Unisenai para o próximo semestre. Tá, então eu vou comentar um pouquinho sobre. Vamos por partes, né? Eu já estava aqui no Instituto de Inovação há uns 3 anos trabalhando e não tinha ainda ido conhecendo, apesar de ser só atravessar a rua, né? Então eu não tinha tido essa oportunidade de ir até o Unisenai e conhecer o Unisenai, a estrutura que tem aqui no Senai Norte de laboratórios. E quando eu entrei, né, no Unisenai, eu não imaginei que fosse tão grande assim aquela estrutura. E aí você começa a entrar nos laboratórios, você vê a quantidade de recursos que a gente tem à disposição dos alunos, dos professores. E chegar ali em janeiro, né, que eu acho que era 3, 4 de janeiro que eu cheguei, e ver aquela moçada trabalhando já, né, estudando, tinha os cursos de extensão rodando, aprendizagem, é muito bacana, né? Tu vê como o Senai tem essa capacidade de formar profissionais, né, nos mais diferentes níveis. E você vai entrando nos laboratórios, então você vê desde os laboratórios mais básicos até os laboratórios, ou você entra em laboratórios e vê equipamentos que os alunos construíram, que os alunos integraram, eles que fizeram o software, que fizeram as conexões. Então você começa a ver nos diferentes níveis a evolução que a gente consegue ter desses alunos. Isso me surpreendeu muito, positivamente, né? E também esse compartilhamento que tem de conhecimento entre os professores, que eu não sabia que existia, né? Positiva. A parte de camaradagem com os alunos, né? Camaradagem no bom sentido, né? Que o professor está disponível para que o aluno se desenvolva, cresça, absorva aquele conhecimento, né? Ou seja, tem uma metodologia por trás disso, né? Que a gente sabe que é a metodologia de formação dos profissionais do Senai e que dá corpo para isso, né? Fortalece essa estrutura e a gente vê que é uma coisa contínua, não é uma coisa que vai acontecer uma vez, né? Porque tá um professor que faz isso, não, todos fazem, né? Isso é bacana. E passando para a graduação, né? No próximo semestre, a gente tem a abertura de 2 cursos, como Engenharia Mecânica, que já é conhecido, né? Que a gente está abrindo agora no meio do semestre uma turma, e o de computação, que é um curso novo, que foi recentemente aprovado pelo MEC, Engenharia de Computação, que é outro grande gargalo aí, né? Tem uma falta de profissionais incríveis nessa área. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, aí, né, a diferença entre engenharia de software é uma coisa, engenharia de computação é outra coisa, então quem quiser conhecer, venha conversar com a gente também. E as vagas remanescentes, né? O que são as vagas remanescentes? As vagas que não foram preenchidas no primeiro semestre, os alunos vão ter oportunidade, então esses candidatos vão ter oportunidade de ingressar em cursos que já estão em andamento, ou seja, o curso já está rodando, já está funcionando, né? Se inscrever, fazer o processo seletivo e começar a estudar, né? E se especializar nas áreas. A gente tem tecnologia em fabricação mecânica, mecatrônica, controle de automação, São esses, acho e de produção, de produção. Tem as vagas remanescentes agora, né? Tem as vagas remanescentes. O ADS, por exemplo, está com as vagas todas preenchidas. Né? E a partir de julho e agosto a gente tem um portfólio de pós-graduação bem interessante, né, para quem está interessado. Totalmente alinhado com a indústria. Então, dentro do Senai existe um departamento, né, pessoas que entendem da necessidade da indústria, que fazem
isso que vocês já comentaram aqui, né? Aham. Prospectar na indústria quais as necessidades de profissionais. Então, vocês podem ter certeza que todo curso de graduação e pós-graduação, ele vem da necessidade da indústria. Sim. Então, é isso que a gente tem para esse... Quais serão os cursos de pós-graduação, Marcelo? De pós-graduação, a gente tem desde engenharia de automação, tem a manutenção industrial, ciência de dados, arquitetura de software, logística, formação de gestores para a área pública também. Equipes de alto desempenho. Equipes de alto desempenho. Isso está no site tem Já né? tá no site. Tá, uma parte já está e outra parte está entrando a partir da sim. semana que vem. Então, legal. já está em andamento. Quem quiser entrar lá, depois vai estar aqui embaixo aqui, ó, o site para você entrar lá e ver, pesquisar e já... O interessante também do Senai, por ter essa ligação com a indústria, é que existe descontos, né, para quem é do sindicato da indústria, para quem é ex-aluno. Então, vale a pena vir, conferir, trocar uma ideia com o nosso comercial. A gente vai deixar aqui na descrição também o WhatsApp do comercial, deixar o site. Então, é tudo para facilitar aí achar os nossos produtos, né? Para finalizar, Desconto é sempre professor. bom, né? Desconto é sempre bom, né? Sempre bom. Eu não queria que Só não teve a acabasse. oportunidade de estar no Senai e conhecer um time que ama a educação. É verdade. É impressionante, né? Dá brilho nos olhos. Eu acho que no primeiro episódio eu deixei aqui um convite que é vem conhecer, vem uma noite aqui conhecer, olhar os nossos laboratórios, sem compromisso, vem mesmo conhecer, né? A gente dá uma volta ali no Tomar um café. no Senai, tomar um café. Café que Olhar. dura, tanto faz. Fazedor de café. Pode ir lá, Mas pode visitar lá a coordenação, né? Aham. Para conhecer a faculdade, a universidade. vocês Legal. não vão se arrepender. Se vira no Senai, vai lá na sala de ADS conhecer a gente também. É. Isso, é bacana. Andréia, para finalizar, Para finalizar, tava tão bom. Aqueles É que- meninos né? Quero não. Então vamos lá, para a finalizar. direção fala que mais de 50 minutos eles não olham. A produção não deixa, né? É. Então, para Eu, finalizar, assim, produção, nós falamos de conteúdo assim, muito rico em detalhes. E é muito gratificante porque fazer parte desse time, não só como docente, mas também agora do nosso Pode Crer, vem nos aguçando mais ainda novas ideias, assim. Eu vou aprendendo de tudo um pouco. Eu vou na engenharia, eu vou de ADS, eu vou... Isso aí. É migrando, fazendo isso. Mas assim, Marcelo, só para recapitular, como que nós podemos, como profissionais também, eu até me coloco também nessa condição, porque nós somos eternos aprendizes, estamos aqui aguçando mais ainda isso. Qual a importância hoje de nós fazermos essa similaridade da educação no geral, da educação com a nossa atuação profissional? Porque é isso que os nossos alunos vão fazer, não é? E tanto que eu até falo, olha, lá no mercado é para agora, não vai ser espera, é para agora, daqui a 2 minutos eu quero. Agora já passou. Você tem que errar aqui, né? Em sala de aula. Exatamente. Tem que errar aqui. A palavra de ordem em sala fala, o momento de errar é agora, aqui. lá não rola. Por isso é importante o treino, né? O treino é muito importante, você repetir, né? E hoje a gente tem essa facilidade da informática, né? De você ter software que simulam tudo, e a gente tem isso dentro do Senai como um todo, né? Isso é muito bacana, para você poder justamente ter esse treino, né? E porque na indústria, como você falou, né, a velocidade é alta, a gente precisa ter agilidade para poder apresentar resultado, tem que ser articulado, né, você tem que se aprofundar em alguns aquele negócio, você tem que se aprofundar na tua especialidade, mas não pode esquecer que você tem que ter as interfaces com o teu meio, o meio em que você está. Então, acho que isso é a grande sacada, assim, né? Você tem que se especializar, mas ao mesmo tempo desenvolver essas skills comportamentais, de relacionamento, né? De gestão, para você poder também vender o teu peixe, né? Você saber vender o teu conhecimento, a tua competência. Então, para as pessoas até confiarem em você, né? Porque às vezes
Às vezes o cara tem uma competência excelente, mas a atitude dele não é significativa a ponto dele convencer as outras pessoas. E aí a gente perde um grande profissional, né? Quando o Marcelo traz sobre competência, eu lembro muito da minha aula de gestão de pessoas, porque eu falo que nós temos que usar o chá para onde nós formos. Sim. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso. E tem que ter expertise, tem que ser proativo, tem que ter iniciativa, não esperar o outro pedir. Se você já viu, vai lá, faz. Por mais que não foi solicitado, mas ter iniciativa faz muita diferença, né? Tanto é que as empresas elas preferem, em alguns casos, a pegar um cara que seja um excelente profissional na área, mas uma péssima pessoa para trabalhar em equipe. Ela prefere pegar aquele cara que não é tão bom naquela área, mas sabe articular, ter essas skills e formar aquele cara. Exato. Porque ela vai aproveitar ele por um todo, né? Então cabe muito bem isso que vocês falaram. É verdade, isso mesmo. É isso. Eu vou me despedir então, já começar a sequência agradecendo ao professor Marcelo Eu pelo que agradeço. disponibilizar esse tempo e nos honrar com a presença dele aqui. Obrigado, professor. Aqui estamos, pode escrever, está de portas abertas. Acho que se o senhor quiser voltar, já temos o 2, o 3, o 4, para falar sobre internacionalização. Essa palavra grande. Mas obrigado, Andréia. Vocês Obrigada. são top. Pode escrever. E aí, encerramos? Então você que está aqui nos assistindo, vou repetir, se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilha, eu tenho certeza que você vai se sentir despertado e conhecer tudo que nós falamos aqui. Seja convidado, seja o nosso convidado, na verdade, de conhecer o Senai, compareça à nossa unidade, venha fazer parte do nosso time também. O meu muito obrigada, Jonathan, obrigada, Marcelo. Obrigada, professor Sushito. E até a próxima, gente. Um Marcelo, vai dar um abraço. tchauzinho? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.